Olá, boa noite. Estamos começando mais um ponto de conexão ao vivo aqui na Rede RS. Agora são 21 horas 5 minutos, 9h05 da noite. Eu sou Irineu Guarnier Filho e até às 10h30 da noite estarei com vocês para falar sobre a aprovação da proposta de emenda constitucional que promove o turismo gaúcho à categoria de política permanente de Estado. O Rio Grande do Sul acaba de dar um passo histórico ao aprovar, em segundo turno na Assembleia Legislativa, a PEC que estabelece regras e diretrizes para o turismo no Estado. Mais do que uma mudança constitucional, a medida representa uma tentativa de transformar o turismo em política permanente de desenvolvimento econômico, geração de empregos e valorização cultural. Mas o que muda na prática com essa decisão? O Estado está preparado para transformar potencial turístico em riqueza? Como conectar regiões, infraestrutura, qualificação e promoção internacional? E, sobretudo, o turismo pode se tornar uma das grandes alternativas econômicas para um Rio Grande do Sul que busca novos caminhos depois de tantas crises climáticas e econômicas? Da Serra ao Pampa, do litoral às Missões, passando pela enogastronomia, pelo turismo rural, cultural e de eventos, o desafio agora é transformar discurso em estratégia de longo prazo. Para discutir os impactos, as oportunidades e os obstáculos dessa nova fase do turismo gaúcho, o Ponto de Conexão começa agora. E antes de apresentar os nossos convidados desta noite, eu lembro aos telespectadores que estamos na TV aberta, no canal 55.1 e no canal 511 da Claro TV. E o Ponto de Conexão também pode ser acompanhado ao vivo pelo YouTube, @canal Rede RS. Para falar sobre a proposta de emenda constitucional que reconhece o turismo gaúcho como política de Estado, estão comigo aqui no estúdio, ao vivo esta noite, o deputado Guilherme Pazin, autor da PEC. Deputado, boa noite, seja muito bem-vindo aqui ao nosso programa. Obrigado por ter aceitado o nosso convite nessa noite fria. Eu sei que o senhor tem uma agenda lotada e muito obrigado por estar aqui com a gente. Irineu, querido, muito boa noite, é um prazer estar contigo e muito bem acompanhado aqui com a Rita, com a Adriane, com o Ricardo, para falar dessa pauta que é incrível, é apaixonante, mas mais do que tudo, ela é eivada de muita responsabilidade, porque nós estamos falando de forma muito clara sobre o melhor futuro do Estado do Rio Grande do Sul. E me fez muito bem, adiantando um pouco, poder capitanear essa proposta de emenda à Constituição, mas eu compartilho essa responsabilidade na aprovação do texto com os meus colegas deputados estaduais, porque transformamos isso num manifesto da Assembleia Legislativa. Somos em 47 autores, né? Eu, o autor principal e os coautores, mas também foi absolutamente compreendida por unanimidade de todos aqueles que participaram, desde a Comissão de Constituição e Justiça, Comissão de Economia, Turismo e Desenvolvimento Sustentável, 2 turnos no plenário da Assembleia Legislativa, tudo unânime, isto é, todos participaram desse processo. E ao setor, a gente precisa aplaudir esse setor incrível, capitaneado pelo RS Nasce, pelo G30 Serra Gaúcha, Somos RS, 40 entidades, que eu estou aqui ladeando algumas delas, entre prefeituras municipais, secretarias de turismo e entidades, todas as entidades do turismo participaram de tudo isso. É um sonho de muito tempo que se torna uma realidade e amanhã vai frutificar de forma muito doce para o nosso melhor futuro. Muito bem, também está conosco a Rita Vasconcelos, que é conselheira da Associação Brasileira de Agências de Viagens do Rio Grande do Sul, a ABAV-RS. Rita, boa noite, seja muito bem-vinda aqui ao nosso programa, obrigado também por ter aceitado o nosso convite. Boa noite, Irineu, nós que agradecemos o convite, é sempre um assunto para nós vibrante falar do turismo, principalmente nós representamos as agências de Estado, todo o nosso Estado, e é preocupante toda a nossa situação. A gente tem que pensar no turismo como economia, né? Deixar de pensar que o turismo era oba-oba, né? Não é um oba-oba. Então, essa economia gera negócios e vai, claro, atingir todas as agências de viagem nos seus negócios. Todas vão ter mais trabalhos, mais clientes para atender. Então, realmente, para nós é essencial.
Muito bem. Também conosco aqui o Ricardo Bertolucci, que é secretário de Turismo de Gramado. Secretário, boa noite, seja bem-vindo ao nosso programa. Muito obrigado por ter vindo de Gramado aqui para nos prestigiar. Obrigado, é um prazer. O prazer é meu estar aqui, Irineu, dividindo a mesa com tanta gente especial para falar sobre um tema que é especial, né? O turismo do Rio Grande do Sul tem avançado muito, né? Mais recentemente a gente tem recebido muitos investimentos, tem demonstrado a força do setor e me parece que a PEC vem agora como um passo 2 para que a gente possa de maneira permanente constituir e reconhecer o turismo como a engrenagem econômica que é para o estado do Rio Grande do Sul e diante, né, da novidade que é a reforma tributária e que faz com que cada vez mais o turismo se torne um vetor de desenvolvimento econômico para além, né, do lazer, como a Rita disse, né, com o oba-oba, para além do lazer, para além dessa atividade tão prazerosa que é para as pessoas que desfrutam do turismo, né, a gente precisa mostrar que, como é o caso de Gramado, como é o caso de Bento Gonçalves e outras cidades, né, o turismo representa de maneira muito intensa e efetiva a economia daqueles locais. Eu posso falar por Gramado, cuja economia é baseada cerca de 80% em cima da atividade do turismo, de maneira direta ou indireta, e isso, portanto, prova que uma cidade pode sim se desenvolver a partir do turismo, pode escolher o turismo como grande vocação, se debruçar em cima dela e fazer com que as coisas aconteçam positivamente. E a PEC do turismo, né, a PEC que cria esse marco do turismo, reconhece o turismo então como atividade formal e para outras coisas que a gente vai debater aqui ainda, mas nos dá a clara noção de que a gente tem um futuro muito promissor, e eu gostei do termo que o deputado Pazinho usou, são frutos doces que a gente certamente vai saborear logo aí na frente. Muito bem, e completa aqui a nossa mesa desta noite a Adriane Ilbig, que é vice-presidente do Porto Alegre Convention Bureau. Adriane, mais uma vez aqui no programa com a gente, muito obrigado por ter vindo, seja muito bem-vinda, boa noite. Imagina, boa noite, eu que agradeço o convite e falar, né, já todos comentaram que falar sobre o turismo está na nossa veia, né, no nosso DNA, mas o mais importante que isso é a gente conseguir transmitir para as pessoas que nos assistem aqui o que representa essa PEC do turismo, porque a gente tem esta noção porque briga por isso há muito tempo, né? Mas as pessoas não têm noção das oportunidades que vão surgir e do fomento tanto para as entidades quanto para as empresas que trabalham com turismo, dando um respaldo, dando uma forma segura de se trabalhar, de se fazer projetos. Você não vai depender mais de uma troca de governo, de um projeto que fica engavetado porque alguém não gosta ou do projeto ou de você. Vamos combinar assim, ambos, né? Ou de ambos. Né? Então, uma coisa ou muito... Ou resolve desenvolver uma região e não outra. Exatamente. Então, isso cria mecanismos para que o Estado consiga se desenvolver como um todo. E eu acho que esse é o grande ganho que a gente teve, porque o Rio Grande do Sul pode sim voltar a ser o Estado brasileiro referência nessa área. Muito bem. A gente, com muita frequência, os jornalistas são acusados, eu sempre digo isso aqui, de só divulgar notícias ruins, de gostar de dar notícia ruim, né? Jornalista gosta de dar notícia... Não é verdade. Sempre digo isso aqui e repito, a gente gosta de dar notícias boas e hoje a gente vai fazer um programa aqui sobre uma notícia que é muito boa. Nós estamos tendo aí, pela primeira vez, vamos ter aí um projeto que vai realmente funcionar como um elemento catalisador e acelerador da economia de várias regiões do Estado. Eu queria começar já pelo deputado Pazinho, perguntando exatamente isso, deputado. Nós teremos agora, finalmente, diferentes governos fizeram projetos de estímulo ao turismo, estimular uma região, estimular outra, projetos que surgiram, slogans bonitos e tal. Mas dessa vez nós teremos um projeto que não é um projeto de governo, né? É um projeto de Estado. Se mudar o governo vai mudar, vem outros governos, virão outros governos, esse projeto vai continuar. Eu queria que o senhor explicasse um pouquinho para a gente como é que esse projeto vai funcionar, qual foi a ideia central dele, já foi aprovado em segundo turno, agora
depende de quê ainda? Não depende mais de sanção do governador, de nada disso, né? Por ser uma proposta de emenda à Constituição, ela é sancionada, na verdade ela é promulgada pelo presidente da Assembleia Legislativa, deputado Sérgio Pérez, e tem 72 horas após a aprovação da redação final, que foi hoje, para que isso aconteça. É constitucional e é regimental. Então, sexta-feira ela será promulgada, na terça-feira faremos a entrega do texto promulgado para o setor, e aguardaremos a virada de ano, porque ela tem os seus primeiros efeitos a partir do ano de 2027. De terça-feira, que nós teremos o texto entregue formalmente ao setor, até dezembro de 2026, até o final do ano, a gente tem um longo percurso de regulamentação de tudo isso, e fazer com que o texto ele seja esmiuçado em detalhes para que a gente consiga, a partir de 2027, atribuir as funções dele. Veja, o objetivo de estudo foi fazer com que o turismo ele se tornasse não mais uma política de terceira ordem no nosso estado e passasse a ser o eixo central do desenvolvimento econômico do nosso estado a partir da reforma tributária. Lembrando os nossos telespectadores, a reforma tributária ela mudou a tributação, a forma de tributação da produção, a indústria, o ICMS, a geração, né, da movimentação e da transformação econômica para o consumo. Então ele passa pela proximidade, o consumo. Qual a forma que o Estado tem, os municípios têm, de movimentar o consumo, se não atraindo novos consumidores? Me parece que é a única lógica que tem. Tu não produz gente, tu não aumenta artificialmente o salário das pessoas, tu atrai pessoas para consumirem na tua cidade, sob o aspecto de cultura, sob o aspecto de esporte, sob o aspecto de visitação e tantas outras situações. Isso tudo é turismo. Então, a gente entra com a lógica, Irineu, queridos telespectadores, de que turismo, ele não é apenas cultura, esporte, não é o oba-oba, isso daí é a entrega, é o produto que tu faz para aqueles que te consomem, para aqueles que te visitam. Turismo é business, é negócio, e sendo negócio, cientificamente, tu tem que estruturar ele. Tu constitucionaliza, então, o Fundetur, o Fundo de Desenvolvimento de Turismo, que hoje é formado por uma lei ordinária, passa a ser constitucional, isto é, pétreo. Tu cria uma forma de nutrição inicial dele, que é uma quinta parte da movimentação do imposto sobre serviços, que é o tributo municipal mais próximo da movimentação financeira do turismo. Então, tu cria uma parametrização para não incorrer em vício de constitucionalidade. Isso vai dar uma carga inicial, a partir do orçamento de 2027, de cerca de 200 milhões de reais. Daí vai falar, poxa, só isso, todo esse movimento do setor, esse sonho e tal, para isso, podia sonhar um pouco maior. Pois é, eu falo para vocês que hoje o orçamento do estado do Rio Grande do Sul para o turismo, ele é de 8 milhões e 500 mil reais. E veja, eu estou valorizando o trabalho realizado por todos os secretários, inclusive o atual Rafael Ayub, Santini, vou falar de todos, e do atual governo, porque esse é o recorde orçamentário de investimento em turismo. Então, 8 milhões. Nunca tivemos. 8 milhões e meio. É o máximo, é o recorde. Eu ia comentar que é a primeira vez que a gente tem uma movimentação tão grande em termos. E é 8 milhões. Tem município que investe... Bom, não vou nem falar de Gramado, mas muito mais do que isso. Veja, só que o que tu vai fazer com esse recurso? A gente tem o cuidado de amarrar dentro do nosso debate, foram meses de debate com os setores, com as prefeituras, tu faz com que, em primeiro lugar, este recurso do fundo ele não seja usado para superávit primário de governos, isto é, tu coloca um percentual mínimo de execução dele, 75% obrigatoriamente, no mínimo, vai ter que ser executado durante o exercício. Para que tu vai fazer? Infraestrutura dedicada, vocacionamento regional, micro-regional, qualificação de mão de obra, apoio a rotas e roteiros, promoção de destinos. É isso que a gente tem que fazer. Então, tu tem áreas específicas e usos específicos destinados e delimitados na nossa legislação. Ele não vai ser desviado para pagar dívida, cair no e caixa nem pessoal, pagar nem dívida, a máquina não, nada disso. A gente teve todo esse cuidado. Ninguém toca nesse dinheiro. E alguns gatilhos que são importantes para fazer com que esse recurso ele sirva de potencializador das atividades que são realizadas. Isto é, os municípios eles terão que comprovar que fazem investimentos
na matriz turística, com estruturamento turístico, com fundo de turismo, com o trade organizado, com o Convention Bureau funcionando, com o Conselho de Turismo, isto é, ele vai servir para potencializar atividades que são realizadas. Acabou aquela história de fazer com que o Estado invista em algo que a própria cidade ela não valoriza. Acabou. Esse recurso ele tem que potencializar, porque a partir do IBS, Irineu, que é a matriz da nova reforma tributária, com o CBS e o IBS, que é o Imposto sobre o Consumo, e os serviços, por óbvio, ele vai fazer com que o valor agregado em tudo isso, ele reverta para o Fundetur. E isso vai gerando uma retroalimentação que em pouquíssimo tempo nós estaremos com muito mais recurso para investir diretamente no turismo. Importante, sem tirar dinheiro de lugar nenhum. Sem tirar dinheiro, porque é um recurso novo. É importante, perfeito. Sem tirar de saúde, sem tirar de educação. Levanta uma questão, deputado, muito importante. Nós vamos dizer assim, mas vai tirar dinheiro da educação. Dinheiro da saúde. Da saúde. De forma alguma. Pelo contrário, ele vai trazer mais recursos para a saúde e a educação. A gente cria, então, também a marca do turismo gaúcho. Mas já existia uma marca por decreto. Esquece decreto, é legislação. A gente vai ter uma marca do turismo. Porque daqui um pouquinho a gente está entrando no calendário eleitoral. Tu vai ter que congelar todas as atividades de divulgação do município. E a gente sabe que para o turismo, a marca, o trabalho, a comunicação, ele é essencial. A gente não pode perder minutos com isso. Nós ainda temos feiras agora para participar. Imagina congelar. E é porque, deputado, fazer uma parte aqui, e que eu acho que é muito importante, assim, de quem está lá na ponta, na prática, executando isso, é muito diferente. E essa paralisação que o deputado cita é porque em período eleitoral, e acho que é importante que quem está nos assistindo entenda também isso muito claramente, em período eleitoral, tu não pode trabalhar a comunicação institucional de um órgão determinado. O governo pode dizer, olha, eu fiz isso, exatamente, sob pena de parecer uma campanha política com recursos públicos. Agora, a promoção turística é extremamente diferente, é 100% outra coisa. Só que hoje, antes da PEC, ela entra na mesma seara. Então a promoção turística e a comunicação institucional saem da mesma fonte, do mesmo lugar, e na hora de prestar contas para Tribunal de Contas, para órgãos de controle, tem o mesmo resultado. Claro. Então a gente agora separa o que é promoção turística e como que se faz. Mesmo durante uma campanha eleitoral. Claro. Porque não é aquele governo que está fazendo. Já temos há muito tempo. Teve um secretário bem atrás que a gente chegou a criar uma lei geral do turismo com uma marca própria para o turismo. A Adriane, a gente está há muito tempo nessa luta, né? E para nós, assim, é muito importante que isso esteja na lei, esteja avaliando. Porque, assim, o ano que vem, nós temos novo governador, nós temos novo secretário. Nova equipe. E o nosso trabalho começa todo novamente como entidade. Para a gente chegar até eles, explicar qual é a necessidade, a importância do turismo. A gente começa do zero. Toda que investimentos vamos fazer? E já aconteceu, enfim, de nem haver uma secretaria, né, para dialogar, né? Não haver secretaria. E muitas vezes, assim, a gente já tivemos secretários maravilhosos, como tiveram aqueles que, assim, não quer, as entidades vão trabalhar lá, nada aqui. E aí a gente fica de fora, nós que trabalhamos o turismo, movimentamos toda a ponta, ficamos de fora nessa hora. E com a lei ali, com esses dois, a gente vai poder trabalhar. E o mais legal é que não é nem uma lei, não, né? É constitucional. É por isso que é um manifesto do parlamento, que é a representação da população, o Parlamento Gaúcho, um manifesto afirmando que o turismo é o pilar central do novo Rio Grande do Sul. Estar na Constituição do Rio Grande do Sul. É constitucional, já foi aprovado, é texto de Constituição, ele é pétreo. Então, assim, separa o que é publicidade institucional do que é promoção de turismo. Tu cria constitucionalmente uma marca de turismo que ela vai ser usada pela sociedade gaúcha, com regras, por óbvio, mas ser usada pelos setores, pela ABAV, pelos Conventions Bureau, pelas empresas, pelas prefeituras, e ela vai ter vida própria. E isso é maravilhoso. Para quem não está nos entendendo, é praticamente tu dar asas para um grande produto, poder vender a melhor imagem do nosso estado. E nós estamos vendo aí as imagens. Estão aí. Que esse estado é muito lindo. Irineu, não existe uma região do nosso estado que não seja altissimamente vocacionada para o turismo. Algumas com uma maturidade menor do que outras. Gramado puxando muito forte isso. Porto Alegre com essa vibração muito grande.
Bento, capital Bento do e a vinho. região uva e vinho. Agora nós temos as nossas reduções jesuíticas, nós temos os geoparques, nós temos os canyons, nós temos o setor das pedras, nós temos o Pampa Gaúcho, nós temos o nosso litoral, nós temos a Zona Sul com a nossa cultura. Diversidade, A diversidade é que incrível. você não encontra. É o estado em mais outros estados. diverso incrível. do país. É Eu incrível. acho que o que a gente tem aqui, as manifestações que a gente tem no Rio Grande do Sul, são 5 ou 6 estados dentro de um estado só. Nós dissemos na abertura do programa, né? Da Serra Gaúcha ao Pampa, do litoral, as missões, são praticamente 4 países. E são coisas completamente europeus diferentes. Experiências diferentes. Na Europa né? seriam países diferentes, com cultura. Isso que eu digo que o Rio Grande do Sul, com esse movimento, porque as entidades todas se movimentaram também, né? Estão engajadas nisso, com esse movimento todo que a gente está fazendo em função desta nova etapa da Constituição, dessa nova etapa do turismo, eu diria, dentro do Rio Grande do Sul. O Rio Grande do Sul, eu não tenho dúvida que vai se tornar referência nacional. Sim. Novamente. E a gente cumprimenta aqui também. Uma marca única. Exato. Que, assim, a gente chega em qualquer evento, a gente vê uma baiana, é a Bahia. É isso aí, cada Por que vez a gente mais. não tem uma marca que a pessoa chega... É o Rio Grande do Sul. Não, E assim, não muda de um governo para o outro. É a Não, marca que tá é ali. isso aí. Não, e porque- interessante que todo o Parlamento Gaúcho aprovou, né? Foi por unanimidade, né? por unanimidade. Então, Isso é quer legal. dizer, Todas houve as essa bandeiras. compreensão da importância que isso estava acima de partidos, acima de ideologias, né? Num país tão polarizado, tão dividido hoje politicamente, com essa... Tudo vira disputa política. Um projeto que obtém um consenso como esse tem que ser realmente saudado aí como um grande avanço. E muito bonito, Irineu. Eu estava lá na discussão, no cerne dessa discussão, e eu acho interessante dizer isso, né? Eu acho que talvez a Precesp, em São Paulo, seja o órgão que iniciou esse debate, essa construção de governança de turismo, né, em distritos, em instâncias turísticas, que eu tenho convicção, e talvez o deputado Pazinho me corrija, né, se eu estiver errado, que foi um dos arcabouços usados para poder estruturar essa nossa legislação. Foi. E eu estava lá quando, numa reunião, e vou citar nomes, e vou citar momentos, no Castelo St. Andrews, na adega do Castelo St. Andrews, a convite do seu Guilherme Paulos, uma das referências que nós temos no turismo do Rio Grande do Sul, Dos grandes apesar de não incentivadores. ser um gaúcho, mas é um gaúcho de alma e de coração, quando se discutiu sobre isso, quando se puxou essa conversa. Nem era a pauta central daquela reunião, mas alguém trouxe o assunto, o ex-secretário de Turismo do Estado, Luiz Fernando, trouxe esse assunto. Olha, nós precisamos debater como que a gente vai aproveitar a reforma tributária em benefício do setor turístico. E isso a gente está falando de 9 meses atrás. eu ia dizer 9 ou 10 né? meses atrás, e a gente, olha o arco que a gente teve, e já estamos com essa PEC promulgada, como bem dito, e à beira de ser realizado no ano de Para quem 2027. conhece a rotina do Legislativo, ele sabe que os projetos não avançam numa... Foram 10 meses que Numa me custaram velocidade. alguns anos de saúde, mas com o apoio desse setor incrível, Não deu avançam muito tão certo. rapidamente. Acho Agora, que Bertolucci, vamos explicar um pouquinho por que a importância dessa PEC na questão da reforma tributária. Aquela questão, a pessoa vai ser tributada onde gasta, né? Isso, Então, consumo. antes como é que funcionava, como é que vai funcionar? E por que isso é importante para o turismo local? Bom, primeira coisa, né? Antes, basicamente, embora houvesse recurso, e como bem dito, né, e o governo do estado fez um esforço muito grande recente de investimento no turismo, e acho que embora eu seja recente do setor turístico, mas eu tenho, por relatos históricos e por convicção também, eu percebo que houve um avanço muito importante no setor e do investimento desses secretários que passaram, que foram citados aqui mais recentemente, Luiz Fernando, deputado Santini, Sim. agora o Rafael Ayub, que retorna à casa, mas ao mesmo tempo é uma política que sempre aconteceu muito com base no pedido e no retorno, na barganha, na conversa, na intenção, na busca e tal. E aí, bom, isso pode acontecer que há, como a Rita bem disse, um governo interessado, inclinado a fazer esses investimentos, e pode acontecer de um governo que não quer fazer esses investimentos ou quer direcionar para uma única região. Então, até então, foi muito assim, o governo fez investimentos, mas fez investimentos de acordo com as suas convicções e de acordo com
as conversas e articulações que havia por parte dos municípios. Então, muito do que acontece, os próprios municípios articulam, né? Os investimentos que se faz, por exemplo, nós temos lá em Gramado uma parceria muito forte com o nosso convention, com as entidades, né? Mas a gente faz todo um sistema de promoção turística por meio do nosso convention, uma parceria brilhante, né? Que é recente, mas é brilhante. Bom, então até aqui nós fomos avançando assim, meio que nessa, eu não vou dizer informalidade, mas a gente foi avançando da forma que ia dando. Com jogo de cintura. Exato, rebolando. Mesmo numa cidade como Gramado, que é uma cidade que, como eu disse antes, recebe 80% da sua economia a partir do turismo. Um dos principais destinos turísticos do Brasil. E que se projeta, enfim. Se me permite, eu ouso dizer que essa movimentação, o turismo como, como categoria, como forma de desenvolvimento econômico, ele começou a ser compreendido na pandemia. Por quê? Isso. Porque nós ficamos todos sem nada, né? Então, o que é o turismo? É dinheiro novo vindo, né, de fora para dentro. É dinheiro na veia. É muito rápido. É muito rápido. E aí você sai de uma crise, né? E de qualquer crise você tem condições de sair pelo desenvolvimento econômico através do turismo e dos eventos. E no outro episódio dramático que vivemos, das enchentes também, ficamos 8 meses sem aeroporto. Sem aeroporto, sem estrada, sem dignidade. Sem poder sair do estado. E aí você começa as pessoas foram para onde? Foram para a serra, foram para o interior, foram para a fazenda. Mas aí, essa apresentação, Adriane, ela também explica um pouco da tua pergunta para mim, Irineu, que é, e bem como o deputado Pazin citou, né? Não se cria dinheiro. Infelizmente, eu gostaria de poder. Seria bom, né? Mas, tivesse uma maquininha. Ou nós temos uma cidade muito grande, com milhões e milhões de habitantes, que daí Porto Alegre seria a maior do Rio Grande do Sul, porque é como bem disse o deputado, a reforma tributária vai privilegiar o consumo, ou seja, vai privilegiar o território onde há o consumo. Onde se gasta. Então, ou eu tenho uma população muito grande que vai consumir ali de maneira muito intensa e vai gerar riqueza naquele local, ou eu tenho uma população, como é o caso de Gramado, com 40 mil habitantes, que recebe 8 milhões de pessoas e essas 8 milhões de pessoas consomem e deixam a riqueza naquele local. Então, vejam que é exatamente isso, é buscar pessoas, porque antes se falava muito, é transferência de dinheiro, né? É o dinheiro que está vindo daqui e sendo depositado ali. Mas agora a gente está falando de uma geração imediata de riqueza, né? Onde se consome. Então, mesmo que seja dentro do próprio estado, o gramadense que vem em Porto Alegre, eu há pouco estava no shopping jantando, né? Se fosse a partir da reforma tributária, eu estaria consumindo no local, estaria deixando o município ganha com esse fluxo de recurso interno. Isso. O Estado precisa atrair recurso diferente de outras unidades ou de outros países. Então, veja, todos precisam estar remando para o mesmo norte. E essa a gente falou de recurso, a gente falou de marca, a gente falou de uma estruturação básica do turismo. Agora a gente precisa compreender que a gente tem que trabalhar tecnicamente. Compreender que cada região, cada município tem um grau de amadurecimento que vai depender ou vai precisar de investimentos diferentes, cada um dentro da sua velocidade. Claro. Por isso que nós buscamos nas melhores práticas de turismo aqui no nosso país, como é o caso de São Paulo. O Ricardo falou muito bem, o secretário falou muito bem. Fomos buscar o conceito dos distritos turísticos, das instâncias turísticas e dos municípios de interesses turísticos, para classificar e hierarquizar absolutamente todos eles, para que aquele recurso do Fundetur, somado aos esforços dos municípios e da sociedade civil, ele possa ser cada vez mais otimizado e mais eficiente na sua despesa. Porque a nossa visão como política pública de Estado é trabalhar para que cada município que ainda incipiente no seu amadurecimento do setor, ele cresça. Aquele que já está sob um aspecto médio de desenvolvimento, ele seja maior, e aquele que é maior, ele se torne cada vez maior. Então a gente quer que eles escalem numa proporção de desenvolvimento, mas para isso a gente precisa fazer programas específicos e fazer investimentos específicos em cada um deles para cada grau de maturidade. Nós temos aqui 2 especialistas aqui de 2 regiões fantásticas, hoje destinos turísticos do Brasil.
Bento Gonçalves, a região ali da uva e do vinho, de Bento, e a região das hortênsias de Gramado. Como é que vocês acham que as outras regiões que estão agora começando a desenvolver o seu turismo, Missões, Pampa, lá embaixo, aquela região lá na borda do Uruguai ali, como é que eles podem aproveitar essa experiência que vocês geraram? O deputado Pazin foi prefeito de Bento, viveu essa experiência, ajudou a desenvolver o Vale dos Vinhedos. Como é que vocês podem, como é que esses municípios, essas regiões podem aproveitar essas experiências bem-sucedidas de vocês? Posso, deputado? O senhor é professor, o senhor representa Gramado, é o número 1, é o nosso exemplo. Bom, vamos lá. O deputado vinha dizendo agora sobre a forma de distribuição de recursos. A gente está falando agora só do recurso do Fundetur e esse grau de governança que se estabelece a partir da PEC. Bom, há muito tempo se falava dos municípios indutores turísticos. Né? Gramado, o Ministério do Turismo chancelou, né, municípios ao longo do Brasil, ao redor do Brasil, que eram os indutores, ou seja, eram os geradores de fluxo que distribuíam esse fluxo atraído entre outras cidades lindeiras ou da região, como é o caso de Gramado. E aí a gente pode pegar ali Nova Petrópolis, a gente pode pegar São Francisco de Paula, Canela, de alguma forma a própria região do Vale dos Vinhedos, São Francisco de Paula. A cidade natal da nossa editora-chefe, da Valéria. Isso, a famosa São Chico de Paula. Está comandando aqui o programa, viu, Valéria? Olha aí, São Francisco de Paula. Então esse é o passo 1. A partir das regiões indutoras, se começa a consolidar outros locais turísticos, a partir de cidades indutoras e que já trabalham de maneira mais intensa o turismo, se começa a estabelecer outras regiões lindeiras que vão, de alguma forma, também ser contempladas a partir desse primeiro fluxo. Esse é o passo 1. Mas eu acho que, para além disso, que já é uma política que hoje funciona, a gente está falando, como bem disse o deputado, de conseguir alcançar recursos a partir de infraestrutura, comprometimento, política pública, gestão daquele município a partir da intenção turística que ele tem. Então vamos lá, como é que funcionaria isso na prática? A gente citou aqui Gramado, Bento Gonçalves e outras cidades que são as referências do turismo do Rio Grande do Sul. Bom, essas cidades naturalmente têm uma infraestrutura turística muito grande, demandam um investimento muito grande, têm uma capacidade de atração de visitantes muito grande. Construíram isso ao longo de décadas. Ao longo de décadas, exatamente. Então, essas cidades, elas largam na frente porque já trabalharam a política de atração e a política de desenvolvimento do turismo daquela região. Bom, essas cidades, naturalmente, que têm essa maior infraestrutura, por meio da PEC, óbvio que há a ser regulamentada, existe toda uma questão de critérios, etc., que vai ter que ser agora regulamentado a partir da aprovação, né, da PEC, da promulgação da PEC, mas esses locais, especificamente, começam a receber recursos. Porém, aquele local, Irineu, que hoje tem uma pousada ou duas, que tem um atrativo ou dois, mas que entendeu que existe uma vocação, que existe uma atratividade que pode ser trabalhada e que até então, se quisesse trabalhar num investimento de uma monta importante, teria que ou ter uma articulação política para chegar no governo do estado e buscar o recurso, ou teria que ele mesmo se movimentar para buscar o recurso. E agora não, agora se ele conseguir provar que ele tem essa atratividade, que ele tem essa infraestrutura, que ele tem o comprometimento com o setor, por meio de um plano de turismo, por meio de um fundo municipal, de um conselho municipal ativo, de entidades representativas que estão no meio de um pacto a desenvolvimento do turismo, a pensar no desenvolvimento do turismo, aquele município vai poder ser contemplado com recursos e, portanto, tendo recursos, ele pode investir naquilo que ele está planejando. Então, mesmo que as dinâmicas e os volumes de investimentos sejam diferentes, a gente está falando de investimentos em todas as regiões do estado. Óbvio que o cobertor não é tão grande assim a ponto de conseguir acessar todos os municípios. Por enquanto. Mas aqueles que... Exato. Mas esse cobertor também... Porque a gente espera que ele vai crescer, positivo. Vai crescer. Mas aqueles que já estão pensando nisso, que já desenvolvem, e aí eu estou falando de cidades, de novo, como Gramado, que já fazem isso há muito tempo, mas eu também estou falando de cidades como a Ametista do Sul, que começou há menos tempo, e que está se promovendo muito bem, está trabalhando nisso, né? Eles têm recebido muitos grupos. É isso. Então, a gente está falando de lugares diferentes que vão conseguir acessar a mesma nas fonte. Missões está surgindo um polo vitivinícola sensacional. Terroir-nomia ali, né? Desculpe, Adriane, te interrompi. Eu posso dar um exemplo prático, né, disso que justamente você está falando, que é o fortalecimento das agências de viagem receptivas, porque são elas que vão trazer prática o turista para a cidade e oferecer o que tem na cidade de bom, e
os conventions bureaus, que por intermédio dos eventos trarão um fluxo turístico muito maior para a cidade. Claro. Então, você vai trazer um evento médico de 8.000 pessoas para uma cidade, pensa no consumo disso em 3 dias de evento. Sim, Isso aí. Que o turismo Hotelaria, não é só restaurante. visitar a cidade. Não, o turismo não é só lazer, né? Esporte, um grande campeonato aqui. A maratona que nós tivemos há pouco tempo agora aqui em Porto Alegre. eu brinquei O próprio aqui nessa Summit maratona. aqui, que movimenta também bastante. A maratona lotou os hotéis de Porto Alegre. Um show. Então nós precisamos, e o Convention faz esse trabalho de trazer esses eventos para cá. Os eventos na área médica. Então, nós temos que ter estrutura para poder receber. Essas entidades e as próprias agências de viagem receptivo, elas vão se fortalecer com isso, porque elas vão conseguir colocar os seus projetos de captação, digamos, de clientes e elas vão entrar bem dentro disso. A Adriane e a isso. Rita, elas falaram de eventos a partir de esportes, de cultura, e a PEC ela trata disso, ela fala da transversalidade, da integralidade dos assuntos, isto é, Não estamos falando PEC só de vinho e nós estamos falando de os recursos uma do diversidade Fundetur, enorme, né? eles Show, futebol. potencializarão atividades culturais e esportivas desde que estas se moldem à atração de novos consumidores e novas pessoas. Sobre a questão da estruturação, veja, faz muito mais sentido nós olharmos para Gramado, para Bento Gonçalves, para destinos um pouco mais maduros, né? Na sua proporção, Gramado, obviamente, mais à frente, mas faz muito mais sentido tu entender o investimento em promoção de destino do que para um município que ainda está crescendo no processo. Lá ele vai precisar sinalização turística, vocacionamento regional, qualificação de mão de obra, trabalho com o sistema S, que a gente trata disso aí. Linhas de financiamento. E hoje a gente está falando de algo em torno de 200 milhões que vai entrar nesse primeiro ano no Fundetur, que ele vai ser investido, vai retroalimentar o fundo a partir do aumento do consumo e as coisas vão crescendo. Eu imagino, meu melhor sonho é para que daqui 5 anos, 4 anos, a gente tenha um montante adequado para separar uma parte desse recurso, e não serei eu, é o setor que vai estar aqui com o governo de plantão, uma parte desses recursos para, quem sabe, servir para amortizar juros em uma linha de financiamento específico que vai fazer com que investidores de outros pontos do país ou internacionais venham investir em Porto Alegre porque o recurso aqui se torna mais barato. Veja onde a gente pode chegar sonhando com tudo isso. E aqui o mérito está, né, da Rita, da Adriane, do Ricardo e de todos que tocaram esse setor até então. Muito bem, agora são 21 horas e 42 minutos, 9h42 da noite. A gente vai fazer um rápido intervalo. O papo está muito bom, vai ficar melhor ainda. Fique com a gente, já voltamos. Muito bem, agora são 21 horas e 46 minutos, 9h46 da noite. Estamos de volta com o Ponto de Conexão, que hoje tem como tema a proposta de emenda constitucional que reconhece o turismo gaúcho como política permanente de Estado. Falando sobre este assunto, estão comigo aqui hoje o deputado estadual Guilherme Pazin, que é autor da PEC, da proposta. Está conosco também a Rita Vasconcelos, conselheira da Associação Brasileira de Agências de Viagens do Rio Grande do Sul, a BAV-RS, e conosco também o Ricardo Bertolucci, secretário de Turismo de Gramado, e a Adriane Ilbig, que é vice-presidente do Porto Alegre Convention Bureau. Deputado, uma questão importante aí sobre a PEC. Quem vai definir as prioridades de investimento? Quem vai fazer a gestão desse fundo? Porque ele vai começar com 200 milhões, não é muito dinheiro para tudo isso, mas esse cobertor vai crescer. E como é que nós podemos garantir a transparência e fiscalização na aplicação desses recursos? Bom, Irineu, 200 milhões é muito dinheiro. Quero deixar muito claro que é muito dinheiro. Passaremos de 8 milhões e meio de recursos orçamentários para 200 milhões. Então é bastante, mas tende a crescer ainda mais para o investimento. Sobre o processo de gestão, a gente deixa muito claro no texto da nossa PEC que ela vai ter Quem a vai gestão... ter a chave do cofre dele? Ela vai ter a gestão transparente, ela é um fundo estadual, mas gerido de forma tripartite.
pela junção de Estado, municípios e também a sociedade civil. Tudo, óbvio, vai passar pelo processo de regulamentação. O bacana de tudo isso é que nesse final de semana eu estive com o secretário Rafael Ayub e ele me deixou muito feliz. Foi uma determinação do governador Eduardo Leite para que ele, agora nesse momento em que está sob a gestão da Secretaria de Turismo, ele dedique o tempo e a estrutura de governo para fazer a melhor regulamentação para essa legislação. Então, a gente vai sentar com o SEBRAE, vamos sentar com a Secretaria de Planejamento e Gestão, que é o coração de tudo isso, né? A gente tem que falar do fundo. Então, mas vai ser uma gestão tripartite, municípios junto com o Estado e a sociedade civil que será representada. De turismo, né? Rita, a sociedade civil, empreendedores. Vai fortalecer os contour dos municípios? Vai ser obrigado a ter Sim, obrigado a ter controle, obrigado a ter conselho municipal. Quando eu coloquei anteriormente que o recurso ele vai ser destinado a municípios que fazem a sua parte, dentro desse processo de regulamentação, ele explicita, né, que o município vai ter que reconhecer o turismo da mesma forma como nós estamos agora pelo Estado do Rio Grande do Sul reconhecendo sob o aspecto profissional, isto é, vai ter que ter uma secretaria, um departamento de acordo com o município, vai ter que ter o conselho, vai ter que ter o trade do turismo organizado, tu vai ter que ter o fundo de turismo para receber esses recursos, porque ele vai ter que ser rápido, né? A gente não pode criar uma estrutura burocratizada, até porque ele tem performance mínima de 75%, isto é um recurso que ele vai ter que ser usado para tracionar eventos, para tracionar investimentos, para que ele volte esse recurso dentro do consumo para o nosso fundo. Então, veja, a gente está fazendo, é a primeira legislação constitucional estadual baseada na reforma tributária. E isso nos anima e nos apresenta também pontos de desafio. Já está sintonizada. Sim. Está completamente. A primeira alteração constitucional estadual baseada na reforma tributária. Então, a gente está animado e eu não tenho dúvida, assim, no final do primeiro mês, assim, vou estar lá no meu aniversário, dia 27 de janeiro, e nós estaremos comemorando o sucesso de tudo aquilo que vocês plantaram no passado, que nós pegamos e construímos politicamente para se tornar uma realidade. Eu imagino que o cargo de secretário de turismo estadual vai ser um cargo muito disputado. Disputadíssimo. Agora sim. Disputadíssimo. Não era, né? Não era muito disputado. não era. Ele era um cargo de consolação. Chegava assim, não. Tem que encaixar esse. Bota lá no turismo. Bota no turismo. Bota no turismo, bota na cultura. Casualmente, eu fui secretário da Cultura e do Turismo. Casualmente. Às vezes junta. Né? Só que nós ficamos para trás nessa escala, né, Rita? Porque é o seguinte, ao longo do tempo, a Secretaria de Cultura estruturou tecnicamente e orçamentariamente. Nós estamos falando que a Secretaria de Cultura do Estado, ela gera em torno de 100 milhões de reais por ano, entre lei de incentivo e o fundo de cultura. Às vezes era um apêndice. Os esportes hoje gestam, o secretário de esporte gesta em torno de 50 milhões de reais. O turismo, que é desenvolvimento econômico na veia, é o estruturador de muito disso, né? Nós estamos falando de uma pasta técnica de desenvolvimento econômico, está com menos de 10 milhões. Então, mas é mudar essa visão e pensar no turismo como movimenta a economia. Essa expressão que vocês usaram o espírito aqui, do trabalho, né? Mas eu acho... Essa expressão, né, de dinheiro na veia. Dinheiro na veia é ótima, muito boa, né? essa expressão define bem. Porque isso é entendível. É aquele resultado imediato. E eu gosto prazo. muito de dar exemplos na prática, porque a gente que vivencia isso entende bem, mas nem todos. Eu acho que o Rio Grande do Sul como um todo, e falo por Porto Alegre que tenho mais proximidade, né, porque atuo aqui com a minha empresa e com as entidades das quais participo, nós estamos num nível de maturidade diferente, completamente diferente, aonde a PEC ela vem ao encontro daquele movimento que a gente começou a fazer. Então, isso vai potencializar muito. E quero dar como um exemplo a Feira de Lisboa, que aconteceu agora no final de fevereiro, início de março, a BTL, que é uma das maiores feiras mistas, né? Porque ela é B2B, business to business, e business to consumer nos 2 últimos dias. O Rio Grande do Sul foi, como nas feiras a gente enxerga os estados, as cidades, de forma institucional.
né? Tudo bem, chega lá de forma institucional numa feira, divulga o Rio Grande do Sul, que é bom, que é diverso, que tem isso, que tem aquilo outro. Sebrae promovendo tudo isso, né, junto com Secretaria de Turismo. Quem vende? Isso. Que produto eu tenho? Onde é que está a prateleira Onde desse está? produto? Quero comprar agora. Sim, o comercial tem que andar junto com o institucional. Exatamente. Mas Isso aconteceu. Essa visão está mudando. Está mudando. Mas é A isso que eu tô Embratur dizendo. tá mudando isso. Mas é isso que eu tô dizendo. O Bruno grau de que maturidade que a assumiu gente agora, tá é justamente nesse nível. Na BTL, nós fomos 6 regiões, junto com o governo do estado e com o Sebrae, para agências de viagem receptivas, Cambará, Missões, Ametista, Porto Alegre, Três Coroas, Gramado Canela. Foram 6 empresas que foram. E é isso aí. E aí Unidas. nós, por exemplo, enquanto destino, não fomos. Por quê? Porque é isso. Quem É tem que isso. estar lá, de fato, O Rio Grande do nesse Sul tá momento... divulgando, O Rio Grande do né? Sul é a presença É. institucional e quem vai é quem vende. Empresa. Mas Quem nós, vende? antigamente nas feiras, a gente tinha que disfarçar o comercial, as agências receptivas. Que não podia vender nada. Tipo assim, a gente chegou a criar uma camiseta receptivo a base, Aham. para que elas pudessem participar. E eu assisti a apresentação da Embratur agora há pouco tempo, que falou dos diversos Brasis, Brasis. né? Falando Brasis, Que a gente né? se preocupa com a questão da comercialização, que é importante a gente entender E para o que alinhamento. público que a gente vai divulgar, porque não adianta divulgar para todos Sim, os o mesmo municípios, produto para todos os lugares, Não é. adianta. E depois, assim, o próprio Bruno, numa apresentação pra gente, ele falou do comercial. Sim. Aí eu interrompi e falei assim, eu não acredito que eu luto que beleza. Anos. anos para botar o comercial junto, o hoteleiro junto, É. o agente receptivo, para explicar como é que ele chega, quanto é que custa. E Rita, sabe que essa lógica, inclusive, mudou tanto e tu citou a Embratur. E eu vou chancelar a tua fala, que hoje mesmo saiu o resultado de alguns editais que nós, enquanto destino, nos cadastramos. Sim. Um deles, a Feitipar, que é a Feira do Paraguai, de Assunção, Aham. e nós não fomos contemplados. Por quê? Porque se entendeu que precisa se priorizar o receptivo. Sim. Quem vende ao receptivo, o destino está lá e quando o receptivo não pode ir, ou eventualmente para fazer essa casadinha, o receptivo com o institucional, né? Mas prioritariamente quem tem que estar lá é quem vende, quem tem tarifário, quem está com o produto na mesa para vender. Quem vai né? trazer o cliente de verdade para a cidade. Exatamente. Não porque ela é bonita, porque ela tem bons restaurantes, mas porque eu tenho um pacote Eu tenho como que chegar, premia tudo eu tenho isso. como chegar nessa cidade, eu tenho infraestrutura, porque não adianta nada ser lindo, maravilhoso, ter uma cachoeira incrível, se eu não tenho nem como ir para lá. o hotel então, fica- assim, Quem leva, né? Parece que a gente abstraiu um pouco a conversa, foi para outro lugar, mas no mas fim não é, reforça não é. exatamente a infraestrutura que se precisa ter, o investimento que se precisa fazer, a governança de setor que precisa ser feita. Então, é isso. Porto E Alegre. outra maturidade com a qual o turismo gaúcho está começando a enxergar Sim. esse mercado. Né? Eu acho que o secretário Bertolucci toca num ponto muito importante, que é esse da infraestrutura. A gente precisa ter no interior boas estradas, precisamos ter aeroportos, precisamos ter... E aí, deputado Pazinho, a PEC não resolve tudo sozinha, né? O Estado vai ter que aportar mais recursos, melhorar as estradas, melhorar os aeroportos do interior. Sem dúvida, mas Mas não com esse dinheiro. é um caminho que se faz, né? E veja, a gente falou de tantas situações e tantas variáveis que justifica o espírito da nossa legislação que visa a profissionalização de uma área tão importante que é o turismo. O governo, olhando sob o aspecto profissional, capacitando os seus entes, que não é com esse recurso próprio. A sociedade compreendendo que investir em turismo não é dar dinheiro para quem te visita, e sim garantindo um lugar melhor para se viver, com qualidade de vida, harmonizado, com emprego, com renda, com beleza e com tudo aquilo que tu precisa para escolher um local para viver. Os empreendedores com segurança jurídica para fazer os seus investimentos e garantia de que o Estado está remando para o mesmo norte e vai aportar esses recursos, e a gente garante o melhor futuro para o Estado do Rio Grande do Sul. E não é simples, turismo é algo complexo, é um setor econômico que ele tem N variáveis. Nós estamos falando de mais de 80 atividades que compõem o turismo, até mais do que isso, segundo o Ministério do Turismo, que compõem todo esse grande guarda-chuva que nós falamos de turismo. Agora,
é com estratégia e é com investimento. A legislação aprovada pela Câmara dos Deputados, o Congresso Nacional, que é a reforma tributária, ela nos colocou na beira de um precipício. Ou tu pula e abre o teu paraquedas, ou tu fica por aí mesmo. E nós resolvemos, como Estado, a criar um belo de um paraquedas. Talvez um balão, aquele de torres, né, do festival de balonismo e tal. Coisa mais linda, porque quando pensava que a legislação ia criar um grande impacto, a gente está dando solução para o nosso Estado. Então, eu afirmo, resumindo a nossa PEC, resumindo a nossa PEC, eu afirmo que nós estamos falando de desenvolvimento econômico, de negócios e de profissionalismo. É isso que nós apresentamos para o nosso cidadão gaúcho. Agora, nós já temos assim consolidado, né, o enoturismo, o turismo do vinho, a gastronomia, o turismo rural, temos alguns, o turismo de esporte, de aventuras, né, já temos. Quais são outros potenciais aí que estão subaproveitados na visão de vocês, agências que trabalham diretamente com esse cliente? O que a gente pode aproveitar, desenvolver mais aqui no Estado? O turismo náutico é um deles, na área de Porto Alegre, né? Nós temos esse lago maravilhoso. O turismo religioso muito eu ia forte. Falar justamente do religioso. Né? O turismo religioso muito forte. As pessoas viajam o mundo, a Santiago de Compostela. Sim. Né? Fátima em Portugal. Exato. Lourdes na Aparecida no Brasil, mais próximo. Israel e Jerusalém. O turismo cultural. O turismo cultural ele está em alta em determinadas regiões e não é visitar museu, não, é você conhecer a cultura do local, vir aqui, porque hoje se fala tanto em internet, inteligência artificial, tudo o que vem por trás e a verdade, aquilo que eu como todos os dias, o restaurante que eu vou, o passeio que eu faço. Quem vem me visitar em Porto Alegre quer saber isso. Claro. É porque assim... Quer ir na lancheria do parque, sabe? Nada substitui isso. Não, essa é a verdade. É assim, o turismo deixou de ser contemplativo. Sim. Isso. Eu ia ver paisagem, visitar um museu, uma igreja. Você pode ver hoje em pela dia, internet. eu quero participar. Isso. Claro. Eu quero vir para cá, no Parque Vivenciar da a cultura. na Semana Farroupilha, que é o nosso grande evento aqui na capital. O que eu quero? Eu quero ir ali, eu quero comer o churrasco, eu quero aprender a fazer o churrasco. Ser uma Então isso aí As mudou oficinas, muito. experiência. E o turista hoje em dia ele busca experiência. E tem ele não uma... quer só mais contemplar. É o caso do vinho, né, deputado Pazin, que a gente né? acompanhou durante Conhecido. tantos anos lá em Bento, né? A pessoa pode beber o seu vinho lá, o vinho gaúcho lá em São Paulo, no Nordeste, em Recife, enfim, qualquer lugar, mas ele pega um avião, vem, viaja a Porto Alegre, pega um carro, vai até a Serra Gaúcha, porque ele não quer só beber o vinho, né? Ele quer conversar com o produtor, ele quer ver provar a comida local, ele quer ver a paisagem, ele quer conversar com a atmosfera, ouvir o sotaque das pessoas. Isso não tem internet que resolve. Não tem. E tem um setor que eu gostaria de frisar aqui, que eu acho que Porto Alegre, por exemplo, explora bem, explora do ponto de vista positivo, e cada vez mais está se falando, porque todo mundo sabe que é uma expressão forte, mas o mundo adoeceu. As pessoas estão cada vez mais ansiosas, sim. cada vez mais estressadas. Fizemos vários programas já aqui sobre isso. Então todo mundo toma remédio, e quem não toma eu acho que está errado, né? Deveria tomar. Mas o turismo wellness... Troca por vinho que resolve. Vinho, né? Ou De forma terapia, moderada. talvez, antecipa, né? Moderadamente. Mas o turismo wellness, de saúde e bem-estar, é um turismo que está hoje como uma das principais tendências de comportamento de consumidor que a gente tem. Sim. Então, aí regiões como o próprio Bento Gonçalves, a gente pode falar que a gente tem bastante, mas Porto Alegre, o turismo de saúde muito forte, com grandes hospitais aqui. E o turismo de luxo. De luxo, essas são frentes, essas são frentes que dialogam diretamente com esse de wellness, de saúde e bem-estar. Sim. A gente elencou em Gramado 6 prioridades de promoção turística que envolvem turismo de luxo, saúde e bem-estar, wellness, gastronomia, entretenimento, que são frentes que a gente trabalha hoje. Outra frente que a gente não discutiu, mas que é extremamente propícia, são os destinos de lua de mel, de casamento. Cada vez mais as pessoas estão temáticos, fugindo. o turismo temático. O elopement wedding, que é o visitante aqui, o turista, enfim, que vai casar só os dois, né, aquelas duas pessoas ali naquele local com um videomaker, um fotógrafo. Então, assim,
tem um monte de frente diferente e, para além dos setores e segmentos, Irineu, também tem uma transversalidade de resultado, que eu acho que é fundamental. Muito se fala, tem o Rio Grande do Sul, a parte do Rio Grande do Sul, e aí óbvio que eu vou falar da minha realidade, Gramado, é o Brasil que deu certo. E da onde vem a receita que se investe para fazer com que a cidade funcione? Vem do turismo, vem dessa atividade. Claro. Então, a gente está falando não só do consumo do visitante, mas a gente está falando do reinvestimento que se faz na estrutura de cidade. Como o deputado Pazin falou, uma mão de obra que geralmente é melhor remunerada do que outros setores, né? Pessoas que vão trabalhar naquele universo, o imóvel que vai valorizar mais, vai poder, se quiser vender ou alugar. Então, tudo isso gera uma qualidade de vida que vai aumentando, que vai gerando mais vontade de viver, uma atração maior, e a gente pode, na última ponta, gerar riqueza e fazer o Estado se desenvolvendo. As pessoas vivem no destino turístico. É importante a gente compreender isso. E foi o meu maior desafio quando eu fui eleito prefeito. Fazer investimento na área de turismo era mal compreendido pela população. Isso. Gramado tinha superado há muito tempo e eu usei de Pedro Bertolucci naquela época, me ajudou muito. Ele já não era mais prefeito, então me ajudou bastante. Mas quando tu explica que as pessoas vivem em uma cidade turística que tem qualidade de vida, que é organizada, que tem geração de emprego, que tem melhores salários, tu gira uma chave que te permite investir mais e aí tu retroalimenta toda essa engrenagem. Cadeia. Mas deixando muito claro, o turismo ele não precisa ser único. O turismo ele se acopla, ele complementa as tuas atividades primeiras. Uma cidade industrial, como é o caso de Bento Gonçalves, se tornou também turística. Uma cidade de serviços, indústria, como é o caso de Porto Alegre, também se tornou turística. Uma cidade agrícola também se torna turística. Isso é, tu não compete com outros setores, tu convive, harmoniza e potencializa as qualidades. Aliás, isso que é o saudável, né? O saudável é isso, né? Exatamente. É um complemento é uma diversificação de matriz econômica que gera o resultado final. Todo mundo conhece Gramado e Bento por isso, pela gastronomia, pelo vinho, enfim. Mas são cidades que têm polos industriais. Gramado com a indústria moveleira, Bento com a indústria moveleira, enfim, tem todo um trabalho industrial por trás, né? Agora, vocês acham que o Rio Grande do Sul tem potencial para atrair turistas estrangeiros, que é aqueles que vêm com dólares, com euros, com dinheiro forte, moeda forte, ou nós vamos ficar disputando apenas turistas regionais? Não, tem condições de trazer, sim, claro. Muito. Porque assim, nós temos um turismo de aventura, e isso traz muito turismo de fora. Como a gente falou, né? Eles querem viver a experiência. Cambará, tem outras regiões também que eles trazem esse turista. Claro que assim, Gramado e Canela, a gente sabe, né? Que é o maior, vem pessoal do Norte e Nordeste, que realmente é o Sudeste, maior número também, né? Sudeste vem. Ali tem muito estrangeiro também, argentino, eu ia trazer esse dado. uruguaio, né? Isso. Chileno. Mas o turista estrangeiro, ele vem procurando essa parte mais nossa de aventura, né? Claro que tem, mas tem que ter estratégia e tem que ter uma política muito profissionalizada para isso. O que não pode acontecer é nós aqui escutarmos durante o verão a música em espanhol que ela devia ter sido rodada na peça publicitária 10 meses antes no país de origem espanhola. Exatamente. Se não se confunde aquilo que a gente falou antes, de publicidade institucional, propaganda de governo, com promoção turística, que é o que a gente vê e se mistura muito. Isto é o nosso recurso sendo mal utilizado. Se nós utilizarmos, sem estratégia alguma, sem ciência, sem estratégia, se nós utilizarmos o recurso público que hoje vai estar sendo desenhado para ser utilizado agora no amanhã, de forma estratégica, correta, bem organizada, dá para trazer turista de qualquer canto do mundo. Se é para viajar ao parque, para beber vinho, para olhar o nosso litoral, as nossas beiras, dá para fazer o que for. E a Embratur está fazendo um trabalho bastante forte em cima disso, né, com os planos de turismo. E aí é que eu falo do alinhamento que a gente tem que ter junto ao governo federal, governo estadual, governos municipais e
o trade turístico, né? Os setores, as entidades, tal. Então, só para citar um exemplo, quando fomos a Lisboa, ali no mês de fevereiro, visitamos vinícolas e tal, e a gente levou alguns vinhos daqui da região de Bento Gonçalves. E eles ficaram encantados, e Portugal é conhecido por grandes produtores de vinho. Exatamente. Só que o nosso terroir é diferente. Claro. Aí o que acontece? É novidade para eles. Exatamente. Então, sim, eles vêm. E aí eles têm missões. O touriga feito aqui é diferente do touriga feito lá no Douro. Não, e aí aquela diversidade que a gente falou no início, que o nosso estado tem, que ele contempla o sol e praia, com Torres, que se divulga bastante, né? É o que menos nós temos, digamos assim, dentro do estado do Rio Grande do Sul. Sim. Mas temos sim, né? Ou da região sul, porque daí a gente vai para outro estado também. Mas a gente tem cultura, a gente tem turismo religioso, a gente tem wellness, a gente tem luxo, a gente tem tudo no estado. Cultura, ecoturismo, natureza. E outro dia eu vi uma agência divulgando turismo do sono. Quer dizer, levar pessoas para um lugar silencioso, no alto de uma montanha, para dormir. Nós temos em Gramado um hotel que é isso. Olha que maravilha. É o turismo de nichos, né? Que a gente fez o programa, o último programa que eu participei. Da cauda longa. Nós temos algo que no Brasil é só nosso. Nós temos o gaúcho. Temos o gaúcho com uma culinária específica nossa, com uma indumentária que é nossa, com uma cultura que é nossa, com uma autenticidade, né? A gente tem Pampa isso. Que é nosso, a gente tem um bioma nosso, sabe? E, então, assim, a gente falou de tudo que atrai o mundo, que existe em outros cantos, que a gente espelhou e fez benchmarking e fez do nosso jeito aqui, e nós temos algo que é pura e simplesmente nosso. Então, bom, tem os gaúchos e tal, ok. Isto é, dá para trazer até os nossos vizinhos para se reconhecer. Né? Então, mas no Brasil, a gente tem geoparques que são referências internacionais pela qualidade fóssil e a idade pesquisada daqueles fósseis. A gente tem canyons que eles se assemelham ao que a gente vê nos Estados Unidos e nasce aplaudindo o que os outros têm. E a gente tem o muito mais bonito que tem natureza junto, né? Não é deserto. A gente tem... Não existe canto do nosso Rio Grande que não seja apaixonantemente vocacionado para o turismo. Agora, cabe a nós lapidarmos essa pedra, cabe a nós desbastarmos essas arestas, entender e estimular, acelerar cada ponto dele para se tornar uma Gramado amanhã, se tornar uma Bento Gonçalves, para se tornar uma Porto Alegre. E dá para fazer. Agora, com todo respeito aos amigos paulistas, o que a gente não pode é transformar as nossas regiões e os nossos municípios numa mini prefeitura de Itu. Que a gente olhando para o nosso e falando assim, porque o meu é maior do que o teu, porque o meu é mais bonito do que o teu. A gente gasta uma energia danada quando a gente poderia entender que quando a gente pensa que vai para Disney, a gente desce em Orlando, a gente se hospeda em Davenport, o parque está em Kissimmee, às vezes a gente vai para Tampa. E a gente acha que está indo para Orlando. Isto é, nós somos o Rio Grande do Sul, nós temos regiões diferentes, distritos, vamos ter as nossas instâncias, os municípios turísticos. Então a gente tem que torcer para o turismo é o único setor que te obriga inteligentemente a torcer pelo teu vizinho. É incrível. É a transversalidade. É uma transversalidade. Sim, Ela te faz melhor. Turista pro vizinho, o turista vai visitar. Eu acho tem várias coisas dessa fala aí, mas é isso. É isso que o deputado falou agora. Enquanto a gente ficar discutindo por quem tem a melhor foto no balcão do stand, o que eu tenho, tu não tem. Aí não dá. A gente não vai esquece que desce no mesmo aeroporto, porque a gente só tem um que funciona minimamente. Exatamente. Agora são 22 horas e 11 minutos, a gente vai fazer mais um breve intervalo aqui. 3 minutinhos, estamos de volta com mais um bloco do Ponto de Conexão, falando hoje sobre o turismo gaúcho. Já voltamos.
Muito bem, agora são 10 horas e 14 minutos. Estamos de volta com o Ponto de Conexão, que hoje fala sobre a proposta de emenda constitucional que reconhece o turismo gaúcho como política de Estado. Será promulgada já essa semana, aprovada em segundo turno pela Assembleia. Está garantido, teremos aí agora um outro tratamento para esta indústria, entre aspas, tão importante que é a indústria do turismo. Por falar nisso, a gente falou bastante aqui no primeiro bloco do que temos de atrações no estado, mostramos algumas imagens aí, e de fato temos maravilhas aqui no estado para mostrar. Como é que está a questão do preparo da nossa mão de obra para trabalhar no turismo? Outro dia eu vi lançamento lá em Bento, deputado Pazin, da nossa amiga Lucinara Mazieiro, está lançando uma escola de enoturismo. Um abraço para a Lucinara aí, parabéns pela iniciativa. Formar profissionais para o enoturismo, né? Uma escola de enoturismo. Outras iniciativas assim nós precisamos também para a gente ter uma mão de obra mais preparada, né? E no turismo exige que a pessoa fale inglês, que a pessoa tenha, né, uma certa facilidade para conviver com diferentes culturas, ainda mais se quisermos atrair turistas estrangeiros de moeda forte aqui para o estado, né? Como é que está essa questão da mão de obra? Bom, para mim, né? Na verdade, não é nem mão de obra do turismo. Nós temos um problema de mão de obra que é geral e nós temos políticas que são implementadas que prejudicam ainda mais tudo isso e nos impedem de crescer, desenvolver, prosperar como trabalhadores, né? A PEC, ela traz para dentro do texto constitucional a condição de trabalho junto ao Sistema S, justamente para a gente buscar capacitação e qualificação de mão de obra. E isso vai fazer com que a gente possa remunerar cada vez mais o trabalhador do setor. Então, a gente tem um olhar muito específico e, inclusive, a Emater também a gente trabalha para capacitar a mão de obra rural, tendo em vista que o turismo rural, junto com o turismo de experiências, enoturismo, ele é um ponto importante do nosso estado como vocação. Mas a gente busca conversar com sistemas S para fazer com que a gente qualifique essa mão de obra. Mas é um desafio, né? É um desafio. Num país que é uma luta. Metade da população ela recebe algum tipo de benefício, muitos deles merecidos, né? E outra metade mantém tudo isso. É um desafio que a gente tem. Eu ainda acredito no trabalho, na qualidade do trabalho, na beleza do trabalho. Vamos prosperar a partir disso. Vocês que trabalham diretamente com a agência, o recrutamento de pessoas, é difícil. Formação, quem é que forma esses profissionais? Nós temos, através da BAV, nós temos o ICABAV, que é da BAV Nacional, né? É um instituto que forma. Instituto que faz uma formação. Então, a gente procura trazer palestrantes, normalmente uma vez ou duas vezes por mês, com palestras até no sentido assim, de gestão administrativa para as agências, a parte de destinos, para que se conheça cada vez mais destino. Eu procuro geografia. Geografia. Conhecer a geografia é importante. Não, desde o mais simples até o mais complexo. História e geografia são disciplinas importantes. Eu tenho formação em geografia, eu sou formada em turismo, mas eu montei um curso de geografia aplicado ao turismo para poder fazer treinamento há um tempo atrás. Hoje em dia eu não faço mais, porque eu não tenho tempo, mas já cheguei a fazer. E assim, eu comparo muito assim, muitas profissões, como o médico, por exemplo, ele tem que estar sempre estudando. E a mesma coisa nós que atendemos o cliente na nossa agência. Então o cliente chega na nossa agência, hoje em dia está muito fácil a informação. Ele vai lá, pesquisa na internet. Pesquisa na internet. Eu estou há muitos anos no turismo, então eu acompanho como era antigamente e como é atualmente. Então você tem que estar sempre estudando, lendo um destino novo, vendo a questão de um hotel, os comentários, o que mudou naquele hotel. Então você tem que estar muito bem informado para atender. E essa figura, né, Rita, do agente de turismo, eu acho que ela é insubstituível. Sim. Você está viajando, isso já aconteceu comigo, está em outro país, tem um perrengue lá, com um voo, com alguma coisa, e você vai arrumar como? Num chatbot na internet? Não tem como. Não, tem que ser com uma pessoa que você entra ali no WhatsApp e fala com uma pessoa. Com a pandemia se valorizou muito o agente de viagem, porque quem comprou através de agente de viagem teve seus problemas resolvidos. Claro. Né? Que nem na enchente. Na enchente nós tivemos um grande problema também e quem estava através de agência foi todo solucionado. Tá?
Então, essa é a importância. Eu digo, o agente de viagem, ele é um consultor. Ele não é um vendedor de passagem. Vendedor de passagem é o site. Sim. O cara vai ali e compra um bilhete de volta. Claro. Aí ele precisa da agência para isso. O que a gente debate, essa questão até do turismo no Rio Grande do Sul, que a maioria das agências são emissivas. Né? São poucas receptivas ainda no estado. Elas vendem passagens Aí e assim, pacotes para as pessoas saírem daí. Isso, muita gente diz assim, mas não precisa. Claro que precisa. O turismo gera uma economia no estado. Então o restaurante vai vender mais, o dono do restaurante, ele vai vir na sua agência, vai comprar uma excursão ou um pacote para ele ver lá os restaurantes lá para trazer recursos, né, para o restaurante dele. Da mesma forma o hoteleiro. Então, assim, movimenta a economia. Então, a agência de viagem depende dessa... o turismo local, desse movimento local também como economia. E mais, Rita, eu complemento, assim, eu não conheço nenhum destino forte que não tenha uma agência de receptivo forte, ou mais de uma agência de receptivo forte. Sim. Não existe fazer turismo sem uma agência de receptivo. Muito complicado. Que às vezes Turismo é um erro que se virtual, tem. né? Esse pela internet, né? O receptivo tem um papel fundamental na consolidação de um destino, né? De fazer esse trabalho, porque não é só receber. Ele não faz só isso. Eu vou citar o caso de Gramado. Nós temos agências de receptivo em Gramado que investem muito mais do que a Secretaria de Turismo e Promoção Turística do Destino, que geram um resultado imediato para o destino, com a facilidade do privado de investir, né, de maneira muito mais eficaz, né, que traz os compradores ou os vendedores do local, né, que são outras agências de viagem de São Paulo, Rio de Janeiro, internacionais, para o seu destino, para mostrar, né, aquilo que eles poderiam buscar na internet, sim, só que eles vêm vivenciar aqui. E assim, os fan tours, né? que eu acho importante até para quem está nos assistindo, e eu me metendo aqui, né, na seara de quem trabalha, né? Trabalhamos na mesma área. Mas na ponta, principalmente no caso da Rita, que representa, né, a ABAV. Mas para quem está nos assistindo entender mais ou menos como funciona essa dinâmica, né? Uma agência de, como tu dissesse, né, Irineu? Uma agência de emissivo é a agência que vende a viagem daqui para lá. Ou seja, estou te mandando para algum lugar. Sim. A de receptivo é a agência que vai receber no destino. A gente pode chamar também de DMC, que é Destination Manager, que ela faz essa recepção e desenvolve aquele setor especificamente. E a gente tem as operadoras, né, que são aquelas grandes, são as majoristas, como a gente fala, como se fala na Argentina, que são aquelas que vão fazer toda essa interlocução dessa cadeia produtiva, são aquelas que vão abastecer o mercado de cima para baixo. Então elas vão lá naquele lugar, lá em São Paulo, elas vão vender Gramado, vão contratar, vão conectar por meio de um receptivo de Gramado a viagem inteira. Então, tudo isso é feito, isso tudo não aconteceria, essa engrenagem, essa cadeia produtiva, não havendo um DMC, um receptivo no local. Sim, uma etapa. Porque a agência de São Paulo não consegue. Isso. Eu nem preciso mais falar de agência, olha ali, sabe tudo. Isso é um sistema, né? É uma cadeia produtiva, uma cadeia produtiva. É importante que o nosso telespectador, qualificadíssimo, Irineu, ele compreenda a complexidade que é muito diferente da cultura, do lazer, da beleza, do descanso, da praia. Isso tudo é entregável, é o entregável, né? O produto. Ele exige uma lógica de engrenagem, uma lógica sistêmica muito forte. É por isso que a gente fala muito sobre profissionalização. Profissionalização. Não é empírico. Não é empírico. Isso não acontece por acaso. A gente não está falando de pegar o nosso carro e de ir para um lugar e tal. Não apenas isso. Tem uma ciência por trás e é isso que a gente está querendo enaltecer e evoluir aqui no nosso estado, com uma visão profissional para ter um resultado condizente com aquilo que se espera. Eu trabalho mais com emissivo. Eu vou atender o meu cliente, você vai chegar lá às 11 horas da noite, num país que você não conhece. Sim. Vamos botar um transfer. Isso. Alguém te esperando no aeroporto. Muito mais confortável. Como é bom, né? Como isso é confortável. Sim. Quando a gente chega no país. Não passar perrengue, né? Tem jovem, né? O jovem vai descer, vai pegar o metrô, vai pegar o trem. Vai dormir no aeroporto. Eu mesmo, estou numa fase que eu digo assim, não, eu vou contratar o transfer. Eu não vou carregar minha mala, subir a escada do metrô. A gente quer conforto, Olha, segurança. eu acho que uns 30 anos atrás, não. Então, assim, essa orientação para o passageiro, da mesma forma o receptivo. Eu vou vender o Nordeste.
Então eu vou falar, vou botar um transfer, vai te levar com conforto, um carro privado, a mesma coisa aqui. Então essa pessoa tem que estar qualificada para atender. As agências emissivas, elas vão vender os produtos em cada destino. Então a importância dela ter essa cadeia toda por trás, como o Ricardo bem colocou. Eu acompanhei muito... Perdão, pode falar, Adriane. E aí a importância nos eventos também, né? Quando a gente faz uma captação de eventos com o Convention Bureau, por exemplo, o que a gente faz? Tem diversos associados agentes de viagem, a gente tem hotelaria, a gente tem um restaurante, então a gente faz essa conexão para o comprador do evento que está pensando em vir para Porto Alegre, por exemplo. Claro. E aí a gente compete com o destino Salvador, com o destino Fortaleza e Porto Alegre, né? Quais são os diferenciais? O que eu posso oferecer? Grêmio. Porto Alegre tem o Grêmio. O que eu posso oferecer para o teu evento, para tu vires para cá? Mas a Arena e o Beira-Rio hoje são atrações. São atrações. Isso, e Porto Alegre usa isso. É uma cidade que tem 2 campeões mundiais. Gente, E 2 estádios padrão FIFA. Nós temos centro de eventos maravilhosos, nós temos uma rede hoteleira. Não temos só o pôr do sol para vender, né? Não Que é temos lindo, só o pôr que é do sol. maravilhoso. Onde compramos o pôr do sol? Pois é. Onde é que a gente compra? No Bar Cisne Branco. Olha aí. Olha aqui, ó, Irineu, o pôr do sol é turismo. claro. A dupla Grenal É claro, é turismo. é turismo. A gastronomia é turismo. É turismo. O nosso comércio é turismo. As nossas belezas Nosso culturais, artesanato é turismo. nosso artesanato, absolutamente tudo Gastronomia. pode ser vendável de forma honesta. E pode gerar E economia. E gerar economia. Renda. Economia é um setor de desenvolvimento e é o que a gente busca. Qualidade de vida para as pessoas, É isso aí. autoestima. A gente viu aí durante muito tempo o Rio Grande do Sul, foi manchete nacional com aquela tragédia das enchentes. Eu tinha amigos em todo o Brasil que me diziam, penalizados, com compaixão, nossa, mas vocês estão vivendo uma situação de... Isso abala a autoestima da gente. É quando a gente vê o estado da gente, o lugar onde a gente vive, bem fotografado, bonito e num evento bacana, isso melhora a autoestima de todo mundo. Por isso tem que integrar a comunidade da importância do turismo para que ela faça a propaganda do seu município, Sim. que ela receba bem esse turista, até dando uma informação na rua, né? Então, Que ela não fale só das coisas Gramado ruins, tem esse né? problema. As escolas lá Gramado falam faz do isso turismo muito nas bem. escolas. Bento faz isso muito bem. São 2 exemplos. Eu me lembrei agora, Adriane, você falou no turismo náutico, né? Eu acho que a gente aproveita muito mal o nosso lago aí, o Guaíba. pouco. Muito pouco. Não é né? que muito mal, muito pouco. Pouco, exatamente. É um potencial extraordinário. Potencial maravilhoso. Semana passada, sábado passado, eu fui a um leilão de gado, um leilão de elite de gado, e ali no Pontal, e aí era na hora do pôr do sol, assim, começou a cair o pôr do sol, aqueles Muito barcos navegando no Guaíba. muito bonito. Era uma coisa extraordinária de se ver a beleza Tu olha daquilo assim, ali. tu parece que não é Porto Alegre. É aquilo que a gente sempre fala, né? Aquilo que a gente fala, vai pra longe pra ver. É tão lindo. E aí o pessoal estava transmitindo o leilão para todo o Brasil, para as pessoas comprando gado pela televisão e pela internet. E aí eles começavam a inserir o tempo todo aquelas imagens do pôr do sol, os barcos para lá e para cá, o cisne branco passando, todo mundo passando. E eu vi que aquilo ali gerou um frisson, assim, as pessoas estavam encantadas. Mas onde é que estão fazendo esse leilão? Mas que Aí lugar é esse? aí que tá. Porto Alegre, a zona sul de Porto Alegre. Essa é a divulgação e a promoção que a gente precisa. Aqueles barcos navegando, aquilo é um negócio extraordinário. Estava um dia lindo, de outono, um sol maravilhoso, né? E os compradores do leilão estavam encantados. Mas em que lugar estão vendendo esses bichos aí? Porque E eu acho que a gente fomentou o turismo náutico tem uns 50 anos, mais ou menos, e muito pouco explorado, né? Muito pouco explorado. De uns 6, 7 anos para cá, a gente tem aumentado essa exploração de forma positiva, Sim, o Cisne foi, do turismo náutico, foi um pioneiro nisso. O Cisne é um Jesus Cristo. E continua fazendo milagre. É o Cristo encantado. Exatamente. O encantado tem o Cristo protetor e nós temos... Cisne tá aí. Isso aí. Sobreviveu a um isso aí, furacão, naufrágio. sobreviveu a um naufrágio, está Isso aí. navegando aí Tá aí lindamente. de novo. Muito bem, o nosso programa de hoje, muito bom fazer esse programa, gostei muito, gente. Você, sinceramente, foi um programa muito bom de fazer,
porque a gente pôde falar de coisas boas. A gente infelizmente tem de tratar no jornalismo de coisas muito pesadas, muito ruins, mas assim, quando a gente pode fazer um programa como esse, falar de coisas boas, é muito bom, eu acho, para todo mundo, é gratificante. Quero muito agradecer aqui mais uma vez a presença do amigo, deputado Guilherme Pazin, que esteve aqui conosco, nos prestigiando, a Rita Vasconcelos, conselheira da ABAV, o Ricardo Bertolucci, secretário de Turismo de Gramado, e a Adriane Ilbing, que também é vice-presidente do Porto Alegre Convention Bureau, que estiveram aqui conosco hoje, trazendo todas essas informações e nos dando uma pequena ideia do que dá para se fazer e de como o turismo pode ser importante para melhorar a vida de todo mundo, a vida do Estado, gerar renda, qualidade de vida para todo mundo. Ponto de Conexão de hoje fica por aqui. Eu agradeço também a audiência dos nossos telespectadores e lembro que estamos na TV aberta, no canal 55.1 e no canal 511 da Claro TV. E o Ponto de Conexão, você sabe, né? Pode também acompanhar ao vivo pelo YouTube, @canal Rede RS. Uma ótima noite para todos. A gente se vê amanhã às 9 da noite. Até lá.